diferentes, devemos primeiro reduzi-las ao mesmo... olha só, né? Como é que a gente resolve isso? Adicionar ou subtrair frações. Na aula passada eu estava... Isso, exatamente. Você é muito boa. Denominador. Então a gente já pode jogar fora aqui o denominador. Fração aparentes. O que é uma fração aparente? São aquelas que o denominador é... É igual. Ah, é? Eu não conhecia esse nome. Você está me ensinando algo novo. Mas aqui não tem igual, né? Eu acho que tu quis dizer Equivalente. equivalentes. Isso, beleza. Duas ou mais frações que representam a mesma parte de um inteiro são duas ou mais frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas frações. Olha só, então eu não acho que seja equivalente à resposta anterior, hein? Porque eu acho que a resposta equivalente é dessa terceira pergunta ali. Porque duas ou mais frações que representam a mesma parte do inteiro, que são as frações equivalentes. Por exemplo, isso aqui é uma fração equivalente a isso, Múltiplo. a isso, certo? Isso que são frações equivalentes. Então, sendo bem sincero, essa fração aparente eu não sei o que é, não. A internet tá muito ruim aqui. Tava até querendo procurar o que era fração aparente, mas, meu Deus, não tá abrindo nada hoje. Fração aparente é o numerador e o denominador, cujo numerador é um múltiplo do denominador. E aparenta ser uma fração, mas não é. Então aqui, ó, fração aparente, anota aí. É aquela em que o numerador é múltiplo. Ok? Ok. Então tá bom. Então, por exemplo, isso aqui é uma fração aparente, olha só. É 10 quintos. Só que isso aqui, você não precisa nem trabalhar como fração. Porque 10 quintos é 2, né? 10 quintos é 2. Ok? Muito bem. Então, isso é um tipo de fração aparente. Parece fração, mas não é fração. Por isso que o nome é aparente. Vamos para o próximo. Duas ou mais frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas frações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui na minha tela para depois eu te enviar. Então, reduzi-las ao mesmo denominador, beleza. Frações aparentes são aquelas em que o numerador é múltiplo. Nós vimos um exemplo agora há pouco. Duas ou mais frações que representam a mesma parte de um inteiro são chamadas frações equivalentes. Eu mostrei algumas equivalentes agora há pouco. E vamos ver a próxima. As frações, blá, 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 podem... Vamos já cortar as que já foram, né? Denominador, múltiplo. Assim fica menos opções para a gente ficar pensando, né? Caso tivesse que chutar. As frações podem ser representadas em forma de taxa percentual. E aí, qual dessas opções que restam você acha que tem a ver com essa pergunta aqui? Simples. As frações simples podem ser representadas de taxa percentual? Não. São as frações centesimais. Por quê? Porque é exatamente o que eu lhe ensinei na aula passada. Na aula passada eu falei que quando você tem, por exemplo, 30%, né? Percentual, certo? Estamos falando de percentual aqui. Então, se eu for, por exemplo, escrever 30%, a fração que representa o 30% é o 30 por 100. Entendi. Então, veja, o que é essa fração 30 por 100?
É uma fração centesimal, né? Você leu ontem isso para mim como 30 centésimos, ok? Ok. Então, por isso que a resposta é centesimal, entendido? Entendido. Falou de percentual, estamos falando de frações centesimais. Deixa eu pegar aqui. Ó, então, mais uma que vai embora. Muito bem. Agora leia a próxima e vê se você sabe qual é a resposta da próxima. Simples. Uma dízima periódica simples possui uma parte inteira que vem antes da vírgula e o período que vem depois da vírgula. Isso mesmo. Simples. Eu fui por eliminação, porque, tipo, o inverso é o produto de uma fração pelo seu inverso é igual a 1. Aí, aí eu só peguei a dízima periódica simples, porque eu achava que era simples, porque o inverso já estava na última questão. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, vamos continuar, né? Já fizemos este problema, né? Então, o produto de uma fração pelo seu inverso é igual a 1. Por exemplo, uma fração está aqui, olha só, 3 quartos pelo seu inverso, 4 terços. Corta, 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 sobra 1. Ok? Cortar não é ser igual a zero. Cortar é dividir. Então, vai dar 1 essas divisões. Beleza? Beleza. Beleza. Você reclamou sobre ser muito demorado fazer algumas contas. Esse negócio de cortar ajuda bastante. O Ó, nosso o professor, ela disse que tem um negócio que se chama regra do cancelamento. sim, é isso que eu fiz aqui, né? Regra do cancelamento é isso que eu fiz aqui, Uhum. tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver o próximo problema, senhorita. Bem, olha só, você anda fera já nas matérias. Na aula passada você fez um monte de coisa sozinho. E infelizmente, né, na sua prova eu não vou poder estar lá para te ajudar, né? Infelizmente. Portanto, eu gostaria que você lesse essa questão primeiro, ok? Tentasse dar uma começadinha. E quando você perceber que não sabe, você me fala, ok? Mas eu preciso que você comece. Ou seja, você escreva alguma coisa, coloca uma fração, coloca algum número, vai escrevendo os dados do enunciado, por exemplo, e tente fazer algo, beleza? Beleza. Aí quando você não souber ou algo assim, eu te ajudo.
Professor, Fale. eu tentei aqui fazer e eu não tô conseguindo achar. Tipo, eu já sei. Ó, eu fiz aqui, dividir 24 mil por 5. Aí deu 4.800. Aí 4.800 vai ser igual a um quinto. Uhum. Aí eu fui juntar isso, aí depois que eu vi anunciado, 3 quintos da quantidade de vacina que vai para o centro, ou seja, 5 quintos vai para o centro. Aí 3 quintos seria pro resto. Mas como é que eles conseguiram? Como é que conseguiram fazer isso daí? Ah, bem, você está percebendo bem a lógica. Isso já é bem legal. Ok. Mas vamos aos poucos. Lembra que na aula passada eu estava te ensinando a usar x para aquele valor que você não tem, que você quer descobrir. Então vamos tentar usar o x aqui ao nosso favor. Daí a conta sai muito fácil. Vamos lá. Ó, de acordo com esse problema aqui, a soma das doses enviadas para as duas regiões tem que ser igual a 24.000, certo? Certo. A soma. E então eu vou falar que X é a quantidade de doses da vacina que devem ser enviadas para a região centro. Vou chamar de X. Eu não sei, eu chamo de X. Então a quantidade que tem que ser enviada para a região sul, de acordo com o enunciado, é 3 quintos do que foi para o centro. Então vamos dizer assim: se X, se X é a quantidade do centro, X é a quantidade de vacina que foi para o centro. Eu não sei quanto é. 3 quintos do que foi para o centro foi para outra região, sul. Então 3 quintos de X. A soma dessas duas quantidades tem que dar 24.000. Ok? Ok, Como o problema está pedindo quanto vai para o centro e quanto vai para o sul, se a gente encontrar o valor do X, tá resolvido, né? Vou escrever aqui. X é o centro. Ok? ok. Muito bem. Essa é aquela forma, né? Chamando de variável, chamando de X, a variável que nós não sabemos o valor, né? Nós não sabemos qual é a quantidade que foi para o centro, mas nós temos uma relação para ela. Então eu vou fazer dessa forma primeiro, depois eu vou fazer de outra. Eu vou fazer dessa forma primeiro, porque eu acho ela muito mais fácil, muito mais lógica, muito mais didática. Ela faz as ideias funcionarem melhor na cabeça. Bem, agora a ideia vai ser a gente somar essas duas coisas, o x mais o 3 quintos de x. A gente sabe somar fração, certo? Então você pode lembrar que na frente de qualquer número tem o número 1. Então eu posso dizer que eu estou com 1x mais 3 quintos de x, certo? Então é como se eu tivesse com 1, como não é exatamente? Eu estou com 1 mais 3 quintos de x, ok? Eu estou só colocando os números que estão ali junto com o x, pertinhos um do outro, porque eu vou somar os números. O x só fica ali do lado. É que nem quando eu estou falando de dinheiro, não é? Eu tenho R$ 2 mais R$ 5. Eu somo os números. 2 mais 5, 7. Só que eu sei que é R$ 7. Entende o que eu quero dizer? O reais aqui está funcionando como X do nosso problema. O valor reais. Ou qualquer outra coisa. 2 garrafas, olha só, mais 3 garrafas. Tu vai ficar com quantas garrafas? Tu só se importa em somar os números, certo? 2 mais 3 garrafas, ou seja, 5 garrafas. Então aqui é a mesma coisa. Então eu vou querer que você agora some 1 mais 3 quintos. Você lembra como é que faz isso? Soma de frações? Você até me falou agora há pouco que para somar frações os denominadores têm que ser iguais, não é mesmo? Sim. Então você vai fazer esse 1 virar uma fração com denominador 5. E aí você consegue somar. Quando você tiver a soma, me fala. Mas
Como é que eu faço nesse caso, sendo que o denominador não existe? Ele existe. Você tem que lembrar como é que o professor ensinou para de somar a fração com o número normal. A gente coloca um embaixo e pronto. Ok? O denominador existe, é o número um. Sempre que o denominador não aparece, é porque é o número um. Ok? Ok. Deu 5/8, tá certo? 5/8? Ah, não. Acho que você está falando Ou errado. 8/5. Exato. Exatamente. 8/5, isso sim. 8/5 de x igual a 24.000. E daí, na aula passada, eu te ensinei que numa situação como essa, que nós estamos procurando o valor do x, e ele está assim multiplicado por uma fração, né, com uma fraçãozinha do lado, você tem que passar multiplicando o número de baixo e passar dividindo o de cima. Eu te ensinei isso ontem. Então vai ficar, olha só, 24.000 vezes 5 dividido por 8. Então agora você tem que resolver essa continha. 24.000 vezes 5 e depois dividir por 8. Faz na ordem que você achar melhor, tá bom? Na aula passada a gente também já fez muitas dessas. Então, a hora que você fazer isso, você vai chegar na resposta. Olha só, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá bom? Vai fazendo isso aí com calma. Depois eu vou te ensinar como fazer essa mesma conta sem x. Para que Tá, sem x fica mais confuso. Já volto. tá, pode ir.
Voltei. E aí você conseguiu chegar na resposta? Qual que é o valor do X? Já fez? Já fez? Já não fez? Não esqueça que você está no mudo, seu microfone, tá? Me esqueci. Sem problemas. Deu 120.000 oitavos. 120.000? Ah, eu fiz 24, 20, Não, não faz sentido ser 24. 24, não faz sentido 24.000 ter virado tudo isso. É vezes 5. Sim, só que tem que dividir por 8, né? Você já dividiu por 8? Ah, mas aqui não tá falando, só tava falando que esse número era só esse e não tava falando que era para dividir. Oh, mas Aí eu achava que era eu falei para ti para dividir. Eu falei que eu quero encontrar o valor do X, e para fazer isso, você tinha que multiplicar por 5 e dividir por 8. Foi a conta que a gente desenvolveu aqui, certo? Tá, Então agora esse valor aí que você chegou, agora ele você divide por 8, beleza? tá. 15.000. Ah, 15.000. Então, agora que você chegou nessa resposta, vamos ver se nós temos essa opção. Aqui, ó, 15.000, resposta B. Certo? Certo. Ótimo. Então, tá bom. Para encontrar o quanto foi para a região sul, seria fazer o que nós nos propomos, que era o valor da região sul, que era o X, ou seja, o valor do centro, vezes 3/5. Se você pegar esse valor 15.000 e multiplicar por 3/5, vai dar 9.000. Depois você pode fazer isso como, como treino. Tá bom? Vamos ver a próxima aqui. Ou melhor, vamos. Eu fiz, né, essa conta usando X. Mas eu vou mostrar agora uma outra forma de fazer essa conta. Que é uma forma que não usa o X. Tá bom? Só que para você conseguir fazer isso, você vai precisar. Você vai precisar ter um pouco mais de lógica. Então, cuidado. Vamos lá, olha só. Vamos só relembrar o problema, né? 24.000, a soma das quantidades de vacinas. O centro recebeu uma quantidade, o sul recebeu 3/5 dessa quantidade. Muito bem. Então, vamos entender aos poucos. Vou escrever aqui, vou ter que escrever bastante para você entender. Vamos lá. Esse é o jeito que provavelmente teu professor te ensinou, que eu não acho o melhor jeito. Mas, já que é o jeito que ele te ensinou, eu quero mostrar também. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro. Entender. O problema diz que a quantidade de doses enviadas para a região sul é 3/5 da quantidade enviada para a região centro. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Somar as partes da proporção, porque nós temos proporção aqui. Para facilitar, podemos pensar que a quantidade enviada para a região centro é composta por 5 partes, ok? Então, o centro foi para 5. O que foi para o centro tem 5 partes. Por que eu escolhi 5 partes? Porque ele falou no sul, foram 3 de 5 partes.
Então, por isso que eu estou usando essa ideia de 5 partes. Então, imagina aí, pegar todas as vacinas, faz na tua cabeça isso, imagina. Você está pegando todas as vacinas e separando em 5, que foram para o centro, e separando em 5 partes de mesma quantidade. Tá colocando em 5 caixinhas de mesma quantidade, beleza? Beleza. E a quantidade enviada para a região sul é composta por 3 partes, que é o que foi dito no enunciado. Vamos dizer assim, vai ter 3 caixinhas com a mesma quantidade de vacinas para a região sul. O centro teve 5. No total, temos 8 partes. Foi até o que nós percebemos na hora que a gente fez aquela soma. Beleza. Então, deixa eu escrever aqui, assim, bonitinho. Dividir as doses entre as partes. Imagina, são 24. Oi, diga. Eu Você tenho só uma espirrou? O dúvida. quê? Pode falar. O senhor estava explicando, eu estava falando, chamar as partes da proporção. Mas Sim. a proporção seria 24.000, né? Não estou falando da quantidade de vacinas, estou falando das proporções. Proporções é quanto foi para um, quanto foi para outro. Então, é que nem, por exemplo, se seus pais vão receber uma herança, né? Vai uma parte, vai um terço para tua mãe, um terço para o irmão dela, um terço para a irmã dela. Isso são proporções. Essa foi a proporção que foi para cada um, entendeu? Agora, o dinheiro da herança é outra história. Eu não sei quanto foi. Seja 1 milhão, seja 100 mil, seja 10 reais, não importa, vai um terço para cada, independente da quantidade de dinheiro. Aqui é a mesma coisa. Vai 3 pacotes para o sul e 5 pacotes para o centro. Ok? Beleza. Ok. Daí, todos esses pacotes juntinhos tem 24.000 doses. Muito bem, se a gente entendeu isso, então ó, vamos fazer o seguinte, ó, se dividirmos, que é o que vai acontecer, né? As 24.000 doses entre as 8 partes, temos. Daí vamos colocar assim para ficar bonitinho, olha só. Cada parte vai ter o quê? Vai ter 24.000 doses dividido por 8, porque você concordou comigo que são 8 partes, né? 3 no sul e 5 no centro. Entendi. Isso. 3.000 para cada, então. Agora é só calcular. A gente já entendeu que tem 5 partes no centro. Então vão ser 5 vezes 3.000, que foi o 15 que você achou. E no sul, mesma coisa. O sul eram 3 partes. 3. E cada parte a gente já viu que tem 3.000. Certo. Ou seja, vai dar 9.000. 9.000 pro sul. Ok? Ok. Então é isso aí. Muito bem. Então são 2 formas de fazer. Mas perceba que para fazer essa forma, você tinha que ter identificado essa lógica, né, de que no sul você vai ter 5 pedaços, né? E vamos dizer assim, 5 partes. E em nenhum momento do enunciado foi dito isso, né? Na verdade, isso é uma lógica que a gente cria. O que foi dito no enunciado é que para o sul foram 3/5. Então, do que foi para o centro. Então, vamos pensar assim: se foi 3/5 do que foi para o centro, vamos dizer que o que foi para o centro foi 5/5. Então, você tinha uma quantidade que foi repartida em 5 pedaços iguais. Beleza. Você pode dizer, então, que tem 5 desses pedaços no centro e mais 3 pedaços no sul. Então, veja, é uma lógica que, se você não desenhar na sua cabeça, que nem eu pedi para você imaginar as caixas e tal, fica um pouco difícil, entendeu? É muito importante que você faça essas abstrações. Muito bem. Show de bola. Vamos continuar, então. Deixa eu pegar a próxima aqui de novo. Então, eu quero que você leia a questão e tente fazer sem minha ajuda. Quando você tiver problemas, você me fala, tá? Então,
Eu posso falar a resposta? Manda. É a letra C. E vamos lá, na cantina da escola, um suco custa 5,50. Não, um sanduíche. Nossa, dislexia. E um suco custa 5,35. Na compra de uma promoção, há um desconto de 1,85. O aluno Valentim comprou 5 promoções e um suco. É só fazer multiplicação, subtração, né? Você tem que criar a equaçãozinha. E parece que você fez certo porque chegou na resposta certa. Muito bem. Parabéns. Isso ali é pura interpretação, você conseguiu interpretar. A parte de somar e subtrair é fácil, né? Ainda mais que não eram frações. Muito bem. Isto e isto calcule o valor disso. Então, eu acho que você entendeu que o que deve ser feito, pelo menos de imediato, é chegar nos valores de A e de B, certo? Então, tem que fazer esta divisão aqui. 1,2 dividido por 0,5. Você sabe fazer essa divisão? São números de vírgula, né? Se você souber fazer, me diga a resposta. Mas eu não sei fazer. Você não sabe fazer divisão com vírgula? A gente fez ontem. Mas com zero. Com zero, joga o zero fora. Pronto. 12 dividido por 5. Ok? Então vá lá. Faça a divisão. 12 dividido por 5. Aí sobra 2. Aí eu boto vírgula. Daí coloca a vírgula, desce o zero. Isso mesmo. Fica 2,4. Exatamente. 2,4. 2,4. 2,4. 2,4. 2,4. E era para fazer ao quadrado. Né? Isso estava lá na listinha, né? Olha só. Era para fazer a divisão e a resposta ao quadrado. Então tem que fazer agora 2,4 ao quadrado, que é 2,4 vezes 2,4. Fazendo, me diga a resposta. 2,44. 2,4 vezes 2,4 que eu fiz e deu 57,6. 57,6. Caramba, estranho, né? 57, como é que apareceu um número par da multiplicação de dois números? Tu tá certo. Mas é 5,76, tá? Não é 57,6, não. É 2,4, vamos dizer assim, é quase 3. Então 3 vezes 3 é 9, né? Não tem como 2,4 vezes 2,4 dá 57, certo? Entende o que eu quero dizer? Veja, 2,4 é menor que 3, concorda comigo? Seu microfone está desligado.
Professor, Oi. mas como é Diga. que eu faço isso sendo que só tem um número antes da vírgula? De- é, antes. Professor, Que foi? Alô? eu tô aqui. Você estava me fazendo uma pergunta muito estranha. Repita a pergunta. Ó, 2,4. Não tem só um número antes da vírgula, Sim, o que 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 é tem? o 4. Aí como é que se faz? E aí fica dois números. É, porque você está multiplicando 2,4 pelo 2,4. Os dois têm um algarismo depois da vírgula. Então a tua resposta tem que ter um, dois algarismos depois da vírgula, entendeu? Ok. 5,76. E agora? Pronto, essa é a resposta. Agora tem que fazer o outro, que é 1,2 vezes 0,5, não dividido. Então faça a multiplicação agora. Cuidado com a vírgula de novo. Então, deu 6. Ahn, 6 12, 1,2 vezes 5 é igual a 6. vezes 0,5 vezes 0,5. Os dois números têm vírgula. Então vai ficar 0,60? Exatamente. 0,60 ou 0,6, tanto faz. Agora tem que levar isso ao quadrado. Ou seja, multiplicar 0,6 vezes 0,6. Zero vírgula trinta e seis. Acho que não, deixa eu ver aqui. Vai dar 36 alguma coisa, mas não só isso. Não, você tá certo. Hoje eu tô mal, hein? Então, 0,36. Muito bem. Eu não tô conseguindo fazer as contas de cabeça hoje. E aqui tinha dado. Não lembro o número que tinha dado aqui. 5,76. Quê? A resposta dessa primeira conta aqui tinha dado 5,76. Isso mesmo. E essa aqui deu 0,36. É, Então agora você tem que fazer a raiz quadrada dessa soma aqui. Do 5,76 mais 0,36 mais 0,64. Tá bom? Depois certo. fazer a raiz quadrada. Bem, infelizmente eu não posso continuar, mas aqui é continha básica, né? Você sabe fazer essas continhas básicas.
Eu quero que você tente vir com essas próximas questões feitas ou tentadas na próxima aula 14 e a 15, só 14 e a 15, tá bom? Tá. Então tá bom, para tentarmos começar outro arquivo amanhã. Ok.